ouvi uma jornalista que está envolvida com checagem de notícias, e ela falou da dificuldade que é checar as notícias sobre a guerra, né, de Israel contra a Palestina, por causa do do volume gigantesco de fake news, que inclusive fontes, canais que são considerados pelos jornalistas confiáveis, né, lugar de ver se é fato, se é fake news, se é notícia, se é fake news ou notícia real. Inclusive, esses canais de checagem, eles não têm se mostrado confiáveis. Então, eu penso o seguinte, que quem anda muito pelo WhatsApp, Telegram e todas essas redes sociais e lê e escuta coisas antes de disseminar, vamos verificar, vamos buscar ver se a informação que está chegando até a gente, ela é real e se ela é condizente com o que está acontecendo. O que também é um crime de lesa humanidade sob o ponto de vista da arqueologia, da história e inclusive da espiritualidade, já que esta terra é a metrópole do monoteísmo. Jerusalém é a metrópole do monoteísmo. De um Deus desracializado, é fundamental citar isso, de um Deus não étnico. É ali que nasce tudo isso, e talvez Jesus Cristo seja muito importante nisso, porque o embate que Jesus Cristo tem com os chamados sacerdotes do templo, bem como quando ele chicoteia os vendilhões do templo, que é o último ato da sua vida, antes de ser buscado, preso, levado ao calabouço do Sinédrio, ali torturado, ali depois julgado, e julgado à morte. Tudo isso acontece quando ele desafia, em momentos posteriores ao seu desafio aos sacerdotes, especialmente no momento último da sua vida, ainda em liberdade, quando ele chicoteia os vendilhões do templo, que nada mais eram do que os banqueiros de hoje, talvez numa comparação grosseira. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu quero apresentar rapidamente vocês. Hoje nós estamos para conversar com Romy Benker, que é a secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, e com o Walid Rabat, que é da Federação Árabe-Palestina do Brasil, FEPAL. Eu sou Isaías Torquato, sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana de Brasília, e estou na função de pároco hoje na Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, em Goiás. E nós combinamos da seguinte forma: serão em torno de 45 minutos, em que começaremos com o Walid, com 20 minutos, em seguida a Romy fará uma reação e acrescentará perspectivas teológicas e cristãs das teologias que nós vivemos, por aproximadamente 10 minutos, e em seguida nós vamos abrir cerca de 15 minutos para reagir às perguntas que surgirão no YouTube, tá bom? Nós estamos aqui também com a presença de Joab, que estará nos ajudando no coletivo, nas conversas todas. Então, Walid, por gentileza, fique à vontade para expressar e dizer, estamos aqui para te ouvir de forma muito franca e direta aquilo que você tem para ouvir, para dizer para a gente. Obrigado. Primeiro de tudo, na condição de presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, quero agradecer essa possibilidade em nome de toda a diáspora brasileiro-palestina, bem como, claro, em nome de toda a nossa gente na Palestina, que vive essa situação absolutamente incômoda, absolutamente trágica, absolutamente catastrófica. Então, agradecer essa oportunidade à Igreja Anglicana, que, aliás, tem sabido identificar com muita precisão o que se dá na Palestina há mais tempo.
Tenho acompanhado com muita atenção as manifestações da Igreja Anglicana em todo o mundo e tem sido muito, muito assertiva no que diz respeito à questão palestina. Quero também cumprimentar a Rome, cumprimentar, claro, também o Isaías, que também, além do mais, tem puxado essa solidariedade cristã, a mobilização, perdão, dizendo, de igrejas cristãs e fiéis cristãos para enxergarem o que está acontecendo já aqui, e eu quero começar aqui, portanto, a minha, digamos assim, locução. Nós estamos diante de eventos catastróficos na Palestina, um verdadeiro experimento social genocida, um verdadeiro processo continuado de limpeza étnica, protagonizado por um projeto colonial de novo tipo, nascido na Europa na segunda metade dos 1800, protagonizado por europeus, uma certa parte dos europeus de fé judaica, que, devido a uma série de fatores negativos na Europa, promovidos contra os europeus de fé judaica, são convencidos de que devem sair da terra, que é a sua terra, a Europa, e buscar abrigo em algum outro lugar do mundo. Como nós estamos aqui falando de fé religiosa, estamos falando aqui da espiritualidade, é bom detectar que os eurojudeus, europeus de fé judaica, não escolheram num primeiro momento, de cara, não é invenção deles, o sionismo, e sair da Europa, que é a sua terra, e ir para a Palestina para um projeto colonial. Não. Na primeira metade dos 1800, um determinado ramo, vamos chamar, do protestantismo europeu, chamado restauracionista, embora não apenas, mas esse é muito importante, resolve enxergar, interpretar de um modo novo a ideia bíblica de realização do retorno do Messias à Palestina, a Jerusalém. E creem, começam numa ilação de que o retorno, veja, o retorno já é um equívoco, mas um retorno dos judeus à Palestina geraria o dia do juízo final, realizaria o retorno do Messias, etc. É uma locução absolutamente equivocada, até porque não é bem assim que deveria ser ou deve ser. Em princípio, ou a princípio, o retorno do Messias é que gera tudo, e não o contrário. Esses restauracionistas começam a buscar lideranças judaicas para convencê-las dessa ideia. E, num certo momento, uma das pessoas que é convencida disso é Theodor Herzl, que em 1896 acaba escrevendo, sob influência restauracionista, o Estado Judeu, no qual ele desenha uma ideia de retorno. Para que essa ideia de retorno tenha sentido, claro, ela tem vários defeitos, mas para que ela tivesse algum sentido, foi preciso inventar um mito. O mito de que os eurojudeus não são deste continente. Então, eles precisam ser estrangeiros. E eles foram, de fato, estrangeirizados, até pela perseguição que sofriam, e tornados semitas, semitizados. Neste processo, haveria o discurso do retorno. Então, você saiu da Palestina, está na Europa e você está retornando. E está retornando porque existe um desígnio divino para isso. Basicamente, nós estamos diante dessa invenção, desse mito, e os eurojudeus, os europeus de fé judaica, segundo vários estudos modernos, muito recentes, somos informados de que pelo menos 80% deles são oriundos do próprio continente europeu. Portanto, nem mesmo a ideia absurda de retorno, nestes termos inventados, haveria.
Então, a ideia de semitismo, a ideia de pertencimento àquela terra é medular no projeto colonial para a Palestina. No projeto em que o sionismo sacramenta e sacraliza, em 1897, no primeiro congresso sionista realizado na Suíça, em Basileia. É bom notar que a ideia de retorno é tão absurda porque foi considerado, e no próprio livro O Estado Judeu de 1896, um ano antes do Congresso Sionista, de Theodor Herzl, a Argentina é expressamente citado como um dos lugares para esse projeto de um Estado exclusivamente judeu. Quer dizer, como é que você poderia estar retornando para a Argentina, admitindo que esse mito tem algum sentido? Uganda também foi considerada. Em 1905, chegou a haver uma delegação que foi à Uganda para verificar as condições de Uganda no continente africano. Então, nós teríamos que imaginar que há um retorno à Uganda e que o Messias retornaria à Uganda, eu suponho. Então, veja como isso tudo não se encaixa. Nesse processo é que acontece, infelizmente, depois de um certo tempo, a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perde, os árabes prometem aos britânicos e franceses um esforço junto a eles em troca da autodeterminação. A autodeterminação é prometida por Sir McMahon, que era o representante, o responsável pelos serviços diplomáticos britânicos no Cairo, em correspondência com o Sheikh Hussein, que é o sheik do Hijaz, de Meca, naquele momento, uma correspondência que vai de 1913 a 1915, e depois disso, da guerra terminada, tudo isso, a promessa é traída num acordo secreto entre britânicos e franceses de Sykes-Picot. Depois disso, nós temos, em 1917, a chamada Declaração Balfour, em que Sir um lord, né? James Arthur Balfour, responsável pelos negócios estrangeiros da Grã-Bretanha, promete a Palestina aos euro-judeus numa correspondência a Walter Rothschild, um banqueiro sionista britânico, dizendo que Sua Majestade vê com simpatia a ideia de um lar nacional judeu na Palestina. Tem 67 palavras essa declaração, e o curioso é que ela, primeiro, não cita o povo palestino nenhuma vez. Segundo, ela diz que o lar, nesse caso, o Estado, será um Estado nacional judeu na Palestina. E depois, num gesto de generosidade que engana muita gente que lê, diz que os direitos civis e religiosos da população local não judaica serão preservados. Isso, na verdade, indica o apartheid ali nascido, porque direitos nacionais só para os judeus significa o apartheid. 1920 acontece a Conferência de San Remo, em que os ganhadores da Primeira Guerra Mundial se reúnem para repartir o espólio territorial deixado para trás pelos otomanos perdedores. Os Estados Unidos participam, e nesse momento a Declaração Balfour é assumida por essas potências coloniais para ser realizada na Palestina. E é designada a Grã-Bretanha para realizá-lo. Em 1922, a chamada Liga das Nações aprova um documento chamado Mandato da Palestina, que, na verdade, legaliza, bem entre aspas, né, a possessão colonial da Palestina pela Grã-Bretanha, e decide também, nesse texto de mandato, resta decidido que, no preâmbulo, o objetivo deste mandato e da presença britânica é para construir, viabilizar, implantar o lar nacional judeu na Palestina. Nesses 28 artigos que vêm a seguir, o povo palestino novamente não é citado uma só vez, e nos primeiros 11 artigos desenha-se a limpeza étnica conforme ela deveria se dar, mais ou menos nos termos preconizados em 1896 na obra de Theodor Herzl, O Estado Judeu. Só que a Grã-Bretanha, assumindo a tarefa colonial de realizá-lo, porque precisaria ter uma potência colonial para realizar,
A Organização Sionista Mundial é citada como a organização judaica que vai participar da administração colonial junto com o mandato, enquanto que os palestinos são recusados, aliás, eles não são citados uma só vez, e bem como também a totalidade das circunstâncias governamentais lhes são recusadas. 1923 começa o mandato, e o mandato tinha que chegar a 14 de maio de 1948, término do mandato, cumprindo o dever de casa do colonialismo britânico com os sionistas. Maioria demográfica judaica na Palestina, por importação e exclusão da população palestina originária não judaica, e a tomada do território, ou seja, haver maioria demográfica e geográfica judaizada na Palestina, para chegar a 14 de maio de 1948, o término do mandato, haver condições de autodeterminação autoproclamada por essa maioria demográfica judaica. Acontece que tudo isso deu errado. Foi um fracasso retumbante o projeto sionista incubado na possessão colonial britânica, e chegaram a 1947 com apenas 30% ou menos da demografia palestina daquele momento judaizada, sendo que 1/3 desta demografia judaizada já existia, porque são palestinos de fé judaica, ou seja, cananeus desde sempre apenas, que preservaram sua fé judaica, não se converteram. Logo, entenda-se, judaísmo é religião, pode se fazer por conversão, qualquer um de nós nessa sala pode se converter, e não virará povo, nem virará semita por isso, já que um alemão pode se converter ao judaísmo, um chinês, e não me parece que virem semitas, por exemplo, para ir acabando com esse mito também. E também, além de serem minoria populacional, conseguem apenas 5,87% do território, todo o restante é da população originária não judaica. Sendo que a população originária judaica, a de fé palestina, já tinha, em 1922, 3%. Então, o sionismo conseguiu angariar apenas mais 2,87% do território da Palestina. Esse é o fracasso. Os britânicos já tinham notado isso em 1938, e, na verdade, até antes. Propuseram a partilha. Ben Gurion, até naquele momento o grande líder da agência judaica, já que a Organização Sionista Mundial se torna agência judaica, não aceita. E diz mais, ele assume que é preciso realizar a transferência da população local, ou seja, a sua exclusão do território da Palestina, e ele não via nenhum problema moral nisso. A partilha, uma recomendação de partilha é feita na ONU a 29 de novembro de 1947, recomendando para o Estado palestino, ou seja, para um futuro Estado palestino, na própria Palestina, para os palestinos, em apenas uma parte do seu território, 42,9%. Para os euro-judeus, basicamente donos desse projeto, mais os palestinos de fé judaica incorporados, 56,5%, e mais 0,6% desse território, para uma área internacionalizada, basicamente Jerusalém, a ser administrada pela ONU, em nome da comunidade internacional. Os euro-judeus, claro que não aceitaram, e prova disso é que, a 18 de dezembro de 1947, portanto, 2 semanas após aprovada a resolução, começa a limpeza étnica. A limpeza étnica se dá pelo terror das armas, evidentemente, contra uma população basicamente camponesa, embora também em parte citadina, mas desarmadas ambas, e até 14 de maio de 1948 já havia 250 mil palestinos limpados etnicamente. A 14 de maio, às 16 horas, era uma sexta-feira sagrada aos muçulmanos, e o início do Shabat, sagrado aos judeus. O sionismo, o projeto colonial sionista, se autoproclama Estado, se autodenomina Israel, e segue a limpeza étnica, que vai até a data do armistício, março de 1949, e prossegue até 51 depois, na chamada limpeza de fronteiras, em várias fases da limpeza étnica. Dessa parte tomada, naquele momento, 78% da Palestina histórica, 88% da população é limpada etnicamente. Isso é inédito na história humana, assim como é inédito um projeto colonial baseado exclusivamente na limpeza étnica e substituição integral da população originária por uma população estrangeira importada e posta no território por assentamento. 771 localidades palestinas são invadidas, das quais 531 desaparecidas, o que também é um crime de lesa humanidade sob o ponto de vista da arqueologia, da história e inclusive da espiritualidade, já que essa terra é
a metrópole do monoteísmo. Jerusalém é a metrópole do monoteísmo. De um Deus desracializado, é fundamental citar isso, de um Deus não étnico. É ali que nasce tudo isso, e talvez Jesus Cristo seja muito importante nisso, porque o embate que Jesus Cristo tem com os chamados sacerdotes do templo, bem como quando ele chicoteia os vendilhões do templo, que é o último ato da sua vida, antes de ser buscado, preso, levado ao calabouço do Sinédrio, ali torturado, ali depois julgado, e julgado à morte. Tudo isso acontece quando ele desafia, em momentos posteriores ao seu desafio aos sacerdotes, especialmente no momento último da sua vida, ainda em liberdade, quando ele chicoteia os vendilhões do templo, que nada mais eram do que os banqueiros de hoje, talvez numa comparação grosseira. Isso resulta os atuais 6,2 milhões de refugiados palestinos espalhados pelo mundo. 73% da população de Gaza é refugiada de 48. 25% mais ou menos da população da Cisjordânia é refugiada de 48, especialmente de 48. 67 é tomado o resto do território, porque esse sempre foi o plano sionista. Neste momento, nós temos 14 milhões de palestinos no mundo, 40% da nossa população mais ou menos é refugiada. Nós somos apenas 0,17% da população mundial. Entretanto, entre os refugiados, nós somos mais de 20%. E isso há 76 anos se arrastando. Sobre Gaza, tudo se agravou, porque desde pelo menos 2005, com mais intensidade desde 2007, essa região sofre um bloqueio pelas forças de ocupação colonial israelense. Isso tem gerado um verdadeiro campo de concentração e um campo de extermínio. De lá para cá, desde o bloqueio, nós temos o sexto ataque com maior gravidade e maior morticínio. Foram vários, foram mais de 10, mas este é o sexto nesta escala. Isso quer dizer que é um campo de extermínio e um campo de testes para armamentos, munições e sistemas, que depois Israel exporta para o mundo e com isso se autofinancia para continuar esse processo de ocupação colonial e limpeza étnica. Alguns relatórios, como o relatório recente da ONU, classifica a faixa de Gaza como uma grande prisão a céu aberto. Alguns outros relatórios dizem que a vida dos palestinos em Gaza se assemelha dos campos de concentração, e eu particularmente acredito que ela é mais apropriada do que designar como uma prisão a céu aberto. E é também um campo de extermínio por tudo que Israel fez e por tudo que Israel vem também fazendo, não apenas no campo bélico, mas, por exemplo, 4 horas apenas de energia elétrica média ao dia. Apenas 10% da água consumida por esta população, segundo a ONU, tem qualidade para a potabilidade humana. Mais de 90% da população não tem saneamento básico. Todos os que nasceram de 2005 para frente nunca saíram deste território. Nunca. Os medicamentos são racionados. Os alimentos entram apenas no quantum de calorias mínima para a manutenção da sobrevivência humana. E Israel, inclusive, se jacta disso. Essa população vive com perto de 60% de desemprego. Quando chega na juventude, se aproxima de 80% de desemprego. Os maiores índices de doenças psiquiátricas entre crianças, adolescentes e jovens do mundo está nesta região devido a isso tudo. E nesse momento, esse ataque nesta escala, levando ao deslocamento de 1 milhão de pessoas em uma população de 2,2 milhões de pessoas, é como se, por exemplo, 100 milhões de brasileiros fossem deslocados em poucos dias. Nós devemos nos aproximar até amanhã em perto de 15 mil ou mais edifícios integralmente arrasados. Nós deveremos chegar a perto de 800 mil pessoas que não têm mais casas para residir, para morar. A economia dessas pessoas arrasada, mortes a perder de vista. Nós devemos já estar nos aproximando de 4.500, 5.000 mortes, mais aquilo que ainda resta identificar, porque os escombros estão ali. Nós temos, entre hospitais e unidades de saúde, mais de 30 dinamitados e destruídos e colocados fora de operação. Um dos maiores hospitais da região, que inclusive é anglicano, foi destruído por uma bomba
de fabricação norte-americana da geração MK de 2.000 libras, pode ter sido, inclusive, arremessado pelos instrutores estadunidenses que estão ali desde o domingo 8. A igreja de São Isidro, por alguns identificada como a terceira igreja mais antiga do mundo, com entre 1.500 e 1.600 anos, foi integralmente destruída e propositalmente, e ela servia, além do mais, de abrigo para as pessoas que fugiam do morticínio e da destruição. Nós temos funcionários da ONU assassinados, nós temos escolas da ONU, perto de 10, destruídas e também serviam de abrigo. Os hospitais, eles não servem apenas para tratar as pessoas, mas eles servem também como abrigo por serem, em tese, áreas asseguradas e contra as quais, se tornadas alvo, trata-se de crimes de guerra, crimes de lesa humanidade. Diante desses números todos, nós estamos primeiro diante de um grande genocídio, um crime de genocídio, um crime de limpeza étnica continuada, e estamos diante da suspeita de que Israel pretende deslocar para sempre, inclusive para fora da faixa de Gaza, pelo menos 1 milhão de pessoas, para desfazer na Palestina histórica, ou seja, toda a Palestina, considerando o que passou a ser o projeto colonial israelense em terras palestinas, 78% delas, Cisjordânia, Gaza, considerando Jerusalém Oriental na Cisjordânia, 200 mil temos hoje, 200 mil não-judeus a mais que judeus. O mapa que o nosso carniceiro de plantão, Netanyahu, apresentou na ONU é o mapa da Palestina sem a Palestina. Isso não quer dizer pouca coisa, isso quer dizer muita coisa, quer dizer que não caberá palestinos ali. Alia-se a isso, e aqui eu já estou finalizando, a lei de 2018, aprovada pelo parlamento do projeto colonial israelense, o Knesset, que legaliza, afirma, torna concreto que Israel é um Estado nacional do povo judeu. Essa é a forma de designar povo judeu. Portanto, é uma supremacia judaica assumida e, portanto, inclusive uma teocracia, uma etnocracia judaica, um supremacismo judaico assumido. E com isso, nos princípios, que é o item 1, na letra C dos princípios, é delineado que o direito à autodeterminação é exclusivamente dos judeus. Pegue-se o mapa sem a Palestina. A autodeterminação só para os judeus, e pegue-se depois o item 7 desta lei, que diz que a colonização é um dever do Estado e deve ser promovida pelo Estado, incentivada e promovida, e nós vamos entender o que esses colonos extremistas estão fazendo na Palestina, na Cisjordânia especificamente, e o que são, portanto, os pogroms que eles estão realizando, qual é o objetivo deles e por que as forças bélicas israelenses estão implicadas nisso. Nós estamos diante de um regime de apartheid, já identificado por relatórios da ONU e das principais ONGs internacionais e por uma série de intelectuais que têm dito isso. Estamos diante de um experimento social genocida, estamos diante de uma tentativa de eliminação de uma parte da população para restabelecer uma maioria judaica na Palestina. Este é o quadro, e é diante dele que todos devem se debruçar e todos devem ter clareza de não confundir as coisas, não entender entender coisas que não estão acontecendo, mas aquilo que está acontecendo há 76 anos, ininterruptamente. Ali de grato por sua fala, eu passo agora para Rome, que fará um complemento a partir da perspectiva da presença de cristãos também na faixa de Gaza, na Cisjordânia, em Gaza, e ela também como a pessoa que está próxima e como referência para a gente enquanto pessoa que constrói teologias na prática pastoral dela. Obrigado, Romy, por tua presença. Fica à vontade. Bom, primeiro quero dizer que bom que nós articulamos esse grupo, né? Isaías está à frente, a Mainara também, cristãs pela Palestina. Agradecer imensamente o Alide pela recuperação da história da região. Essa história, são poucas as oportunidades que a gente tem para entender a história de uma maneira assim tão pedagógica e didática. Eu estou aqui profundamente mexida com isso
E penso que qualquer ser humano que ainda tem a capacidade de manter, mais do que empatia, mas aquele valor central de qualquer tradição de fé, que é a compaixão, se mexe, se mobiliza, se solidariza, se emociona. Porque o relato que o Walid fez aqui essa ideia colonialista da hierarquização das vidas tornada política, expressa em política, expressa em decisões, e o colonialismo ele faz isso, ele decide quem morre. Eu lembro que durante a pandemia a gente falou muito sobre a necropolítica, né? E o que a gente está vendo na Palestina hoje não só hoje, há 76 anos. Eu acho que é importante a gente ter esse horizonte histórico. O que a gente está vendo acontecer na Palestina é a materialização dessa necropolítica. E aí, a pergunta que a gente precisa se fazer desde a perspectiva bíblico-teológica, porque, como o Walid muito bem disse, a Palestina é um território sagrado para as tradições monoteístas, inicialmente, né? Judaísmo, cristianismo e islã. Mas eu não conheço a Palestina, infelizmente nunca fui para lá, mas eu imagino, até pelo que a gente lê nos livros de história, de arqueologia bíblica e tudo mais, que haviam muitas outras religiões, expressões de espiritualidades que se formaram nessa região. Existem as religiões minoritárias. Então, absolutamente tudo que a gente tem de valores sociais, humanos, humanistas, humanitários, a origem está ali. A gente geralmente tende a associar isso muito à Grécia Antiga. Mas todos os valores de hospitalidade, de compaixão, de diversidade, se origina ali. São esses valores que nos formam. E eu estou, desde que começou essa história toda, desde o dia 7 de outubro, lembrando muito da imagem bíblica do Deus dos Exércitos, do Senhor dos Exércitos, ou do Deus da Guerra. E o Deus da Guerra, teologicamente, nos forma. E a gente, quando lê o Antigo Testamento, a gente vê fortemente, a gente vê que toda a história do Primeiro Testamento é o tensionamento entre o Deus da guerra e o Deus de muitos povos. E esse Deus da guerra é um Deus sem compaixão, é um Deus que não aceita a justiça, é um Deus que não aceita a divergência, é um Deus de posse, é um Deus de dominação. E aí eu penso que toda a nossa teologia ocidental, ela foi fortemente construída em cima da imagem do Deus da guerra. E com o que a gente tem visto acontecer na Palestina, nos coloca algumas provocações. Primeiro, repensar em algumas categorias teológicas, que aqui para a América Latina é muito importante, principalmente no âmbito da teologia da libertação, como a categoria da terra prometida. Terra prometida para quem? Claro que aqui a gente reforça, sempre chama a atenção para a categoria teológica da terra prometida, para quando a gente vai falar do direito à reforma agrária, da função social da terra. Mas a ideia da terra prometida, ela também contribuiu muito para uma compreensão de que, bom, se há uma terra prometida para um determinado povo, isso significa que o povo que ocupa aquela terra, ele não deveria estar lá. Então, a categoria da terra prometida, ela também tem uma função, uma legitimação forte, uma afinidade forte
com o colonialismo. Para os muitos europeus que vieram, por exemplo, como colonizadores ou colonialistas aqui na América Latina, no Brasil, eu mesma, descendo de uma família de imigrantes, o Brasil era essa terra prometida. E a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe que todo mundo que chega para um lugar com essa perspectiva de terra prometida necessariamente leva ou necessariamente entra na lógica do extermínio daquele que ocupa originalmente a terra. Então, eu acho que tudo que tem acontecido na Palestina, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o muro que o Estado de Israel construiu lá, foi ainda quando o muro era um projeto, por ocasião de um Fórum Social Mundial. E aquilo me chocou muito. Eu pensei, mas como é que alguém pode chegar numa insanidade tão grande de dividir uma terra, de dividir um povo ou dois povos por um muro? E, bom, hoje esse muro está construído e ele é uma realidade concreta, e isso tudo foi muito rápido. E o que tem acontecido, não só esse conflito, mas toda essa história dos 76 anos de invasão, né, da Palestina, eu penso que ela compromete as três religiões do livro. Compromete o judaísmo, compromete o cristianismo e compromete o islã. A gente geralmente tende a dizer, não, esse conflito não é religioso, ele é um conflito econômico, político. Quando o Walid recupera a história, a gente compreende que houve, sim, uma articulação política, econômica das grandes potências colonialistas, mas eu gostaria também de ressaltar o envolvimento, sim, da religião nessa história. Porque a gente unicamente dizer o conflito não é religioso, eu penso que isso nos descompromete. Isso é como lavar as mãos pelo que está acontecendo. É a gente cair no senso comum de uma paz sem conflito, em que ninguém assume a sua responsabilização, em que ninguém assume a sua responsabilidade. E todas as categorias teológicas que dão embasamento para a política colonialista são categorias teológicas de extermínio, em que não cabem muitos povos. E o chamado, as denúncias, o grito de desespero que o povo palestino faz, nos provoca também teologicamente. As igrejas da Palestina já há bastante tempo têm provocado as igrejas ocidentais para olhar com maior atenção para o que está acontecendo lá. Mas, infelizmente, a gente vê uma grande resistência das igrejas aqui do Ocidente em se solidarizar com o massacre contra os palestinos. E por que há essa resistência? Porque boa parte das igrejas integrou os projetos colonialistas. Então, como é que a gente vai se abrir para a autocrítica? Como é que a gente vai ir além dessa categoria simplória de uma paz que não faz a autocrítica e não toca no nosso calcanhar de Aquiles? De que todo projeto colonialista ele vem com a centralidade do templo ou da cruz, ele vem com a centralidade dos exércitos e ele vem com a centralidade dos bancos, do mercado. E isso já era denunciado lá no Primeiro Testamento. O Deus da guerra está centralizado no templo, o Deus da guerra
forma os seus exércitos, e o Deus da guerra pega os espólios de guerra das pessoas que foram derrotadas e escraviza. Então, eu gostaria de finalizar minha participação. Recebi por um grupo agora não, né? Hoje, e provavelmente muitos de vocês viram o assassinato da poetisa e escritora Eba Abunada. Ela escreveu o livro O Oxigênio Não É para os Mortos, e ontem, no Twitter dela, ela escreveu: se morremos, saibam que estamos felizes e firmes, e digam ao mundo, em nosso nome, que somos pessoas justas e que estão do lado da verdade. E o último poema que ela escreveu disse assim: a noite na cidade é escura, exceto pelo brilho dos mísseis, silenciosa, exceto pelo som dos bombardeios, aterradora, exceto pela promessa tranquilizadora da oração, escura, exceto pela luz dos mártires. Então, eu acho que está na hora da gente parar de brincar de religião. A gente tem a tarefa, o compromisso, né, de denunciar o sionismo cristão como um anticristianismo, não compreender o sionismo cristão como teologia, mas como arma ideológica, e comprometer as igrejas à autocrítica em relação ao silenciamento de toda essa banalização da perversidade. Obrigada. Gratidão, Romy. Quero dizer que desde que começou, desde que eu acordei no sábado e soube dessas notícias, eu fiquei assim, fazendo várias perguntas teológicas, várias perguntas existenciais que eu imagino que, se elas vieram para mim, elas estão nos corpos e nas peles, e nas vidas e na mente de quem está naquele ambiente, naqueles territórios, né? Primeiro vem as notícias por todas as redes de TVs, como muito semelhante ao modo de 11 de setembro de 2001, se eu não me engano, para que a gente pudesse ficar assim desesperada e dizer: o mundo agora, né, existe essa polarização e tal, mas depois que a gente aquieta e senta, a gente precisa sair desses escombros para poder encontrar com clareza o que vem por trás, como o Sebi diz, por trás e entre as palavras do que é transmitido pelas TVs, e sobretudo hoje, naquela época não tinha as redes sociais como temos hoje, sobretudo hoje nas redes sociais. Eu quero dizer com isso, com essa fala minha longa, que eu já estou achando que está longa, que vocês mexeram bastante, ainda mais, o Alide e a Romy, com as minhas reflexões. Eu vou continuar assim na causa. Eu quero indicar aqui a presença do povo do CEBI Goiás. CEBI é o Centro de Estudos Bíblicos, e é uma instituição que trabalha a leitura popular da Bíblia e outras hermenêuticas possíveis a partir da Bíblia. Então, quem não conhece o CEBI, por gentileza, procura conhecer. E também a presença da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, que sinalizou aqui. Ontem nós estivemos aqui em Brasília, aqui em Goiânia, com a presença de Mainara Naf, que é de Brasília e que tem vindo para cá, e nós estivemos numa reunião de conversa. Éramos um grupo significativamente bom para conversar, e de uma hora para outra entraram naquele ambiente cerca de 6 jovens, um deles, inclusive, vestido com roupa
com a camisa do exército, e do meio para o fim, criaram, mas bem para depois do meio, né, criaram dificuldades, fazendo perguntas difíceis lá, não de responder, mas de aquietar o corpo para poder falar a respeito delas. E uma frase de um deles me disse assim: vejam como vocês estão errados e como vocês estão fracassados. A reunião de vocês não tem nem 20 pessoas. Aí eu disse: engana-se. A maioria não quer dizer sinônimo de compreensão do que está acontecendo no mundo. Eu vou sempre estar preferindo o movimento e o segmento de Jesus que se escondia nas catacumbas. Se a gente for considerar as maiorias, então, o que era dos movimentos de Jesus lá no início, para suas resistências. Nós temos aqui algumas perguntas. Para o Alide: como ver a liberação para um corredor humanitário? Como você vê, né, essa perspectiva da liberação de um corredor humanitário para o socorro da população palestina? A gente também, depois do Alide, escuta a Romy a esse respeito. E qual o interesse dos Estados Unidos na manutenção do genocídio do povo palestino? De certa forma, o Alide falou sobre isso em relação à indústria armamentista, né? Agora, recentemente, no Brasil, foram roubadas 25 metralhadoras, e, se eu não me engano, é mais de R$100 mil cada uma. Cada metralhadora custa em torno de pelo menos R$100 mil. E depois, para a Romy, em sua leitura enquanto teóloga, qual seria o antídoto para uma teologia, qual seria o remédio, olha que pergunta significativa, para enfrentar a teologia colonial do sionismo cristão? Então, vocês duas aí vão mediando e respondendo essas perguntas. Bom, nós estamos falando do corredor humanitário, primeiro de tudo, né? Olha, essa é uma discussão que, independentemente do corredor humanitário ser necessário ou não, ela é sempre estranha, porque você destrói uma população, você destrói um território, e depois você diz que você está adotando um corredor humanitário. Você tem que salvar essa população da guerra, você tem que da ocupação, do projeto colonial, etc. E os Estados Unidos, nesse momento, bloquearam, através do veto, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, tanto apresentada pela Rússia quanto depois apresentada pelo Brasil, que previa exatamente corredor humanitário, mas previa mais, cessar fogo. Evidente que, no caso de Gaza e da Palestina como um todo, a ideia de cessar fogo é a ideia de parar um tempo para depois retomar o processo, ou seja, de cessar fogo em cessar fogo, e a Palestina vai sendo destruída e tomada, e Gaza vai sendo aniquilada, e vai sendo aí um grande campo de extermínio, né? Então, os Estados Unidos vetaram e, consequentemente, eles querem continuar dizimando e, ao mesmo tempo, fazendo de conta que estão fazendo um corredor humanitário. É absolutamente uma hipocrisia, né? E nós vamos ter que lidar com isso permanentemente. Fundamentalmente, nós precisamos do fim da ocupação, precisamos do fim do bloqueio a Gaza, precisamos da restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino, o retorno dos refugiados, e aí sim haverá paz. Não haverá paz para aquela parte do mundo que é a Palestina, para todos que estão lá, sem justiça para o povo palestino. E não haverá paz porque, na verdade, são os palestinos que sofrem com a ausência de paz. Além de tudo, se nós pegarmos de 2006 para cá, mais ou menos, nós estamos falando de 22,1 mortos palestinos para cada um israelense. E veja que nós não estamos nem fazendo a conta do agora, do que está acontecendo agora. Se nós fizermos a conta do que está acontecendo agora, o caos é muito maior.
E os Estados Unidos também, que de fato comandam essa guerra toda, porque os Estados Unidos mandaram, as armas que assassinam os palestinos são estadunidenses, todas elas. As armas também, todas elas. E nós não podemos deixar de considerar que no domingo 8, um cargueiro estadunidense, e não foi o único, pousou no aeroporto de Lid. Lid é a cidade palestina, onde já tinha um aeroporto, que depois foi roubado dos palestinos e tornado a Israel, e que eles chamam de Tel Aviv. Nós chamamos de Lid, porque é a cidade palestina histórica, bem como o aeroporto de Lid. Com uma carga e havia instrutores estadunidenses. Então, os instrutores estadunidenses podem estar operando isso tudo. Essa é a consideração que eu faria dessa situação. E os Estados Unidos, mais ou menos embarcando na questão seguinte, os Estados Unidos estão, sim, numa grande guerra para manter a sua hegemonia, a sua supremacia no mundo, através de um sistema herdado pelos Estados Unidos, que talvez remonte à Guerra do Ópio, de domínio colonial ocidental, no qual o unilateralismo estadunidense se tornou uma coisa nova, né, e que está sendo contestado. Está sendo contestado por países como o Brasil, está sendo contestado por países como a China, a Rússia, muitos países da África, muitos países da Ásia, muitos países desse continente que nós estamos, além do Brasil. E nós tivemos, nesse ano, um evento geopolítico tectônico, que foi o aperto de mãos para selar um acordo entre iranianos e sauditas. Ele aconteceu em Pequim, não em Washington. Então, esse é um retrato muito significativo. Talvez haja um pré e pós no mundo moderno, nesse mundo que nós estamos, um pré e um pós esse aperto de mãos em Pequim. E também em países da região, além dos dois principais países da região, Arábia Saudita e Irã, terem selado esse entendimento, nós temos também que eles aderiram ao BRICS. Então, aderiram ao BRICS o Egito, além de outros países, mas vou citar esses três que são importantes: o Egito, a Arábia Saudita e o Irã. Então, o entorno do bunker estadunidense, que é o projeto colonial israelense, nós temos um isolamento desse bunker, nós temos um BRICS se realizando. E isso tudo, para meu modo de ver, é fundamental para compreender os eventos em que os Estados Unidos estão se envolvendo, dentre eles, claro, a guerra na Ucrânia, a guerra contra a Palestina, dessa maneira que está aí, e tudo isso, na minha opinião, é realização estadunidense para, dentre outras coisas, manter-se com o monopólio do terror, o monopólio da guerra, o monopólio armamentista para manter o seu controle colonial. Então, eu acho que o tema do corredor humanitário já foi mais do que respondido pelo Walid, e eu concordo muito com ele, porque é óbvio que a gente tem que buscar saídas de emergência, né? As pessoas precisam ter o direito de sair, ter o direito de receber seus alimentos e tudo, mas, assim, a noção de corredor humanitário, para mim, ela sempre se aproxima muito da ideia das ações de emergência, ou seja, as grandes potências fazem guerra e depois mobilizam ações de emergência para tentar resolver os impactos provocados pelas guerras. Ou exploram o planeta com a mineração e depois pensam em ações de emergência para tentar minimizar os impactos. Então, nada disso é a solução. A solução é a gente repensar um novo pacto humanitário, porque me parece que os acordos, as combinações que nós tínhamos como planeta, como humanidade, pelo menos uma parte do planeta, eles caíram todos por terra. Para mim, marcou muito fortemente a imagem quando começou a guerra Rússia-Ucrânia, e quando, logo no início, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu e foi falar o ministro do exterior da Rússia, e todo o Conselho de Segurança da ONU se retirou. Eu pensei, bom, como é que
um órgão desses vai pensar em paz se não consegue ouvir um dos lados envolvidos. Então, isso já, para mim, é um sinônimo da falência de alguns mecanismos que nós temos e talvez, inclusive, dos próprios direitos humanos, que eu acho que, com os 76 anos de história do apartheid palestino, a gente precisa repensar fortemente também esse aspecto colonialista dos direitos humanos, que no Oriente Médio é muito mobilizado para justificar a guerra, né? Assim como também a noção de democracia e essas coisas todas que a gente tem. Sobre um contraponto do sionismo cristão, eu penso que esse contraponto está na própria Bíblia. Antes de se pensar em restauração de Deus, de restaurar a humanidade por Deus, etc., etc., nós temos uma outra história que é central para a tradição cristã, que é a cruz. A cruz é um escândalo histórico, porque é o símbolo máximo da violência. E a restauração não faz sentido algum para a tradição cristã, porque depois da cruz vem a ressurreição. E a ressurreição significa a dignidade humana respeitada e fortalecida em toda a sua integralidade. Então, uma ideia de um Deus que restaura a humanidade a partir da dizimação, do extermínio de um povo, ela não é uma ideia cristã. O Walid falou no início dos mitos criados. A ideia da restauração é um mito criado, porque para toda pessoa cristã, o centro da nossa fé, olha só, é um símbolo de violência, que é a cruz, e que a gente acredita que Jesus venceu essa violência com a ressurreição que é prometida para cada um e cada uma de nós. Quando a gente olha para o que está acontecendo na Palestina, eu diria que o que a gente encontra é, de novo, esse escândalo histórico da cruz. É, de novo, essa história se atualizando. E aí a gente não pode falar em restauração. A gente tem que olhar cara a cara para esse escândalo histórico da cruz e pensar que a única forma de ressurreição possível é exatamente o que o Walid falou: fim da ocupação, fim do bloqueio, direito de retorno e tudo isso. Isso podem ser sinais de ressurreição. A restauração ela não está no horizonte cristão. Pois bem, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram conosco de quase 60 minutos que estamos dialogando aqui sobre essa situação tão crítica que estamos vivendo, de guerra e de ameaça à existência humana e a toda a criação. Queremos agradecer as pessoas que reagiram no grupo. Fomos aproximadamente um grupo de 20 pessoas aproximadamente, mas isso vai ficar na internet, nós vamos encaminhar para as outras pessoas assistirem, para compartilharem, é um material muito importante e necessário, sobretudo para o mundo cristão, para o mundo religioso, para as igrejas evangélicas, né, para que elas possam ter a escuta a partir de outra perspectiva. As igrejas evangélicas, dominicalmente, estão escutando o ponto de vista de Israel e dos Estados Unidos, até porque são financiadas pela economia estadunidense e centro-europeia. Então, há muitas igrejas que já escutam a versão, por isso a versão estadunidense e sionista, por isso que as igrejas são enormes e são lotadas dominicalmente, os principais templos evangélicos. E aqui a gente tem o humilde desejo de falar para quem quer, de escutar os povos, as pessoas da Palestina, mas para falar para quem quer ouvir do outro lado, ou seja, para quem quer ouvir quem está sendo a principal e a maior vítima histórica que a gente está identificando e que o Walid
e a população árabe daquela região já sabe na própria pele, vamos dizer assim. Nós vamos editar esse áudio e vamos colocar no podcast Radar Direitos Humanos, é importante dizer isso, e vamos mandar para as redes. Amanhã à noite nós teremos aqui o pastor Ariovaldo Ramos, que é da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, e também a Mainara Naf, que vão falar também nessa mesma perspectiva. É interessante que vai ter uma relação aí de intergeracionalidade. O pastor Ariovaldo Ramos é uma pessoa muito experiente no Brasil, e a Mainara é uma pessoa que tem muito a nos dizer na sua experiência enquanto mulher palestina e mulher jovem. E daqui a pouco também, se vocês me permitem, e aí digo para todas as pessoas que nos escutam, façam vigília de oração e de jejum nas suas comunidades. Nós estaremos saindo daqui para a paróquia para fazer, das 18 às 21 horas, um momento de oração contemplativa, de jejum das palavras e de oração pelo que nós estamos vivendo. Por isso, entre em contato com o grupo de Igrejas pela Palestina. O Joab vai colocar aí como fazer isso no WhatsApp. E agora eu vou repassar para vocês, começando pela Home e depois o Alid, para que façam suas considerações finais, mas com uma provocação ou um pedido, o Alid, maior para a tua fala, de que você fale especialmente para as igrejas evangélicas, para os cristãos do Brasil. Você, enquanto palestino refugiado, o que é que você quer nos dizer? Nessas suas palavras de consideração final, por favor, nos provoca mais uma vez. Então, a minha fala final, eu ontem ouvi uma jornalista que está envolvida com checagem de notícias, e ela falou da dificuldade que é checar as notícias sobre a guerra, né, de Israel contra a Palestina, por causa do volume gigantesco de fake news, que inclusive fontes, canais que são considerados pelos jornalistas confiáveis, né, lugar de ver se é fato, se é fake news, se é notícia, se é fake news ou notícia real. Inclusive, esses canais de checagem, eles não têm se mostrado confiáveis. Então, eu penso o seguinte, que quem anda muito pelo WhatsApp, Telegram e todas essas redes sociais e lê e escuta coisas antes de disseminar, vamos verificar, vamos buscar ver se a informação que está chegando até a gente, ela é real e se ela é condizente com o que está acontecendo. A gente precisa fazer isso porque há um desafio bastante grande também aqui no Brasil. Nós somos um povo que se mobiliza emocionalmente nas coisas, né? E muitas vezes a gente acaba reproduzindo coisas, imagens sobre esse conflito e reproduzindo alguns preconceitos, né? Principalmente contra a tradição muçulmana e assim por diante. Então, a importância da gente verificar as notícias que a gente está recebendo sobre esse conflito é muito importante. E quero agradecer a todos e todas e ao Alívio, expressar toda a nossa solidariedade também e reforçar o convite do Isaías para que a gente integre a cristãos e cristãs pela Palestina e que a gente possa fazer essa grande corrente de solidariedade, principalmente de tornar público aqui no Brasil também a voz das igrejas palestinas em relação a essa guerra. Muito obrigada. Nós temos no Brasil dois grandes desafios, e que, na verdade, é no mundo chamado ocidental, colocado em termos muito parecidos. Primeiro, enfrentar os grandes veículos de comunicação que aplicaram, de um modo
mais asseverado, e por isso talvez inédito, do que durante a Guerra do Golfo. Na verdade, não é a Guerra do Golfo, é a agressão ao Iraque em 2003, que é o linchamento midiático a priori, e inclusive avassaladoramente, em pouquíssimas horas, no verdadeiro genocídio midiático, para liberar a força bélica para realizar concretamente essa eliminação de uma demografia demonizada. E foi isso que aconteceu contra o povo palestino. E eles sempre vão ter etiquetas. É por isso que a guerra não é contra a Palestina há 76 anos, não. Eles desaparecem o povo palestino e colocam o Hamas. Antes era a OLP, antes era o Arafat, antes era o Fatah. Em 47, todo mundo sabe que não tinha nada, a limpeza étnica aconteceu. Então, os veículos de comunicação de massa se implicaram diretamente no genocídio e permanecem implicados. Nós temos, portanto, além do linchamento midiático com vistas à demonização de uma demografia inteira, de um povo inteiro, e autorizar a eliminá-lo naquilo que nós chamamos de genocídio midiático a partir da propaganda de guerra como nunca aplicada, nós temos a consequência óbvia também da continuidade. Como é que ele se dá? Porque ele precisa perpetuar isso. Ele se dá através do genocídio televisionado. Então, ele torna o genocida a única vítima do empreendimento. O colonizador é a vítima. Então, isso tudo aconteceu ineditamente. Ao mesmo tempo, isto foi enfrentado. E os veículos de comunicação estão precisando se explicar. Houve um enfrentamento disso, ou seja, aquele possível mundo distópico que seria o grande totalitarismo global, gerido a partir de uma comunicação enviesada e que ordena as pessoas, e que está em Fahrenheit, o livro e o filme, mas que está também num filme pouco, eu diria que pouco levado em consideração, porque o Schwarzenegger talvez seja o ator principal, porque talvez o filme não seja tão cult, que é The Running Man. Em The Running Man, os revolucionários vivem em túneis. Por acaso, os vietnamitas venceram com túneis. Por acaso, os palestinos são acusados de serem baratas por estarem em túneis. Claro, só pode entrar pasta de dente por túnel, só pode entrar remédio por túnel, e assim vai. E o objetivo dos revolucionários era tomar o satélite, para impedir que a quantidade avassaladora de mentiras continuasse governando. Então, nós estamos diante desse desafio. E o segundo desafio é libertar o cristianismo da sionização. A sionização do cristianismo é a matriz do Deus do ódio. Então, esta bolha, que inclusive nem precisa dos grandes veículos de comunicação, embora os grandes veículos de comunicação, ao terem retomado o monopólio da mentira, e toda essa história de verificação era para desautorizar quem quer que fosse, e retomarem o monopólio da mentira. O submundo do WhatsApp, o gabinete do ódio, se serviu das mentiras dos grandes veículos de comunicação. E ele perpassa essas bolhas, e a bolha da sionização do cristianismo, que na verdade agora já avançou para a sua israelização, consequentemente para ter um Deus étnico e novamente racializado, que foi superado neste amplo mundo cananeu, que é uma evolução, na verdade. Se ao ser humano foi dado inteligência e o livre-arbítrio, no Alcorão está Iqra, 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 conheça, 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 o máximo mandamento divino é este: conheça, busque o conhecimento, e com isto você estará descobrindo cada vez mais a mensagem divina. A mensagem divina tem que ser de justiça, de igualdade. Quando você racializa Deus, você descumpre com isto. E é muito importante designar essa evolução a partir do legado cananeu. Os nomes que terminam em EL e IL, que designam o Deus cananeu El ou Il no árabe e no aramaico, são, em parte, uma faceta desse desenvolvimento. Na Palestina histórica, se desracializa Deus. Ele deixa de ser étnico, consequentemente, ele deixa de pertencer
ao panteão de deuses da antiguidade, dentre eles Jeová ou Javé, o Deus da guerra, também designado Deus ou Senhor dos exércitos, para não ficar tão feio. Este é o desafio. E nós precisamos ajudar a libertar os cristãos que estão sequestrados por essa maldição. E nós temos que ajudar a libertar os judeus que foram sequestrados, pior do que a sionização do cristianismo, porque a sua fé está a serviço de um verdadeiro experimento social genocida que visa ao extermínio de uma população inteira. É desafio nosso cumprir esse objetivo, este sacerdócio. Não adianta brigar com as pessoas. Não adianta ficar xingando as pessoas. Nosso dever é um dever civilizatório. E a desracialização de Deus é parte desse dever civilizatório. Então, não nos iludamos, mas ao mesmo tempo sejamos fortes, porque não foi diferente na Síria. Eu sou de família muçulmana. E lá, os doidos, que aliás não lançaram sequer uma pedra contra Israel, degolaram gritando Allahu Akbar. E degolaram, 90% que eles degolaram eram muçulmanos ainda por cima. Então, esta quase apostasia precisa ser melhor compreendida e nós precisamos encontrar esse Deus desracializado, esse Deus da igualdade, esse Deus que está para todos e que talvez Cristo tenha melhor encarnado. Eu, particularmente, agradeço pela oportunidade de ouvir vocês. A teologia se faz na escuta. E esse material que vocês refletiram aqui, esse conteúdo não é só material, essa vida, essa teologia existencial que vocês apresentaram aqui, vai servir para muito tempo. Quero agradecer a vocês. Eu queria estar perto de vocês duas agora para dar um abraço. Né? Não tem palavras. O Alide, quando eu sou convidado enquanto religioso para ir para um velório, eu evito falar, porque não há palavra que se possa dizer a qualquer família ou a qualquer pessoa enlutada que conforte e fortaleça o coração. Então, eu silencio diante dessa dor, mas também quero dizer que a gente, enquanto praticante de pastorais libertárias, a gente vai estar sempre à disposição. Pois bem, é isso. Amanhã estaremos aqui novamente às 20 horas. Estaremos agora indo para uma vigília de oração. Quem desejar participar do grupo Cristãos, Igrejas Cristãs em Prol da Palestina, nós vamos deixar aqui no detalhe dos vídeos, deste vídeo, para que cada qual possa cooperar, possa interagir conosco, quem sabe pedir para que a gente sugerir outras rodas de diálogos e indicar pessoas também para a gente poder ouvir. Eu não tenho como concluir, a não ser dizer Assalamu Alaikum, Haribou, Axé, Namastê, Shalom, paz, a essência da nossa fé, que é o diálogo interreligioso e o respeito às nossas diferenças que se complementam. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.